Olá, irmão e irmã, que hoje, pela intercessão de Nossa Senhora e de um modo especial nesse 22 de maio, pela intercessão de Santa Rita, possamos acolher a palavra de tal modo que ela aumente em nós o amor a Jesus e a confiança que Santa Rita testemunha. Para Deus, nada é impossível. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, falar ao nosso coração, mostrando-nos a Tua presença, instruindo os nossos passos e fortalecendo-nos para a luta. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Acolhamos o Evangelho desse dia, narrado por São João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos ao fim do nosso tempo pascal, este tempo no qual nós celebramos alegremente a ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o demônio e também a restauração da nossa vida, porque com Jesus vivo e ressuscitado existe para nós a possibilidade de também vivermos com Ele a vida plena, a vida eterna no hoje da nossa existência. Por isso é um tempo de grande alegria e que é selado com o derramamento do Espírito Santo que celebramos neste fim de semana com a festa de Pentecostes. Acabamos de ouvir os últimos versículos do Evangelho de João. E se a gente presta bastante atenção, a gente consegue entender que o escritor sagrado está deixando claro que os discípulos, aqueles que acompanharam Jesus durante a sua peregrinação terrena, eles verdadeiramente se compreendem como testemunhas de Jesus. Até porque Jesus tinha dito que eles seriam. E eles assumem, testemunham, anunciam, pregam, transmitem aquilo que de Jesus receberam. Diante disso, a gente tem que então fazer algumas pontuações para a nossa fé. A primeira delas é que o nosso relacionamento com Deus não foi uma iniciativa nossa. Não fomos nós que desejamos Deus, que fomos ao encontro de Deus, que falamos com Ele, não. Mas foi Deus que, por um desígnio de amor e de misericórdia, veio ao nosso encontro e nos transmitiu a sua palavra. Palavra de vida, palavra de salvação, palavra de poder, palavra que ao mesmo tempo vem dele, revela quem ele é. Nós conhecemos a Deus porque ele quis. E a nossa parte? A nossa parte é acolher e responder a esta revelação. Se Deus me fala, eu escuto e obedeço. Se Deus me chama a estar em intimidade com Ele, então eu alimento e cultivo o amor tão destacado no Evangelho de João, porque é o amor que torna possível a nossa intimidade com Ele, e vou, e o amo, e me uno a Ele, faço comunhão com o Senhor. E na obediência e na comunhão, eu me torno seu apóstolo. Também sou feito sua testemunha. Dito isso, a gente deveria parar e se perguntar: mas eu nunca ouvi diretamente a voz de Deus. Eu não tive o privilégio, como os apóstolos, de ouvir e ver Jesus realizando tudo que realizou. Como então eu posso ouvir a voz de Deus? Através da sua palavra que está presente na igreja, que está presente no mundo. Vejam, nós temos acesso à palavra de Deus
pela Bíblia, pela tradição e pelo magistério. Essas três fontes da nossa fé são a voz do próprio Deus que vem nos conduzir, que vem nos buscar, que vem nos nutrir e nos conduzir. Deus, em seu infinito amor, que falou pelos profetas, que se revelou em Jesus, agora fala pela igreja. Vamos rapidamente entender esses três fundamentos da nossa fé. A Bíblia, como nós sabemos, é a palavra de Deus. É a fonte primeira da nossa fé, porque é o lugar no qual se registra todo o agir de Deus, desde o princípio até a plenitude dos tempos, quando Cristo se manifestou aos apóstolos. Mas nós, diante da Bíblia, devemos sempre tomar cuidado para que nós não caiamos num fundamentalismo e reduzamos a nossa religião a uma religião do livro, porque a nossa religião deste modo seria morta e seria contrária a tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque nós devemos nos lembrar que a Bíblia não foi um livro que Deus mesmo escreveu manualmente e entregou na mão dos apóstolos e falou assim, ó, vai lá, lê e depois vocês pregam o que está escrito aqui. Não. A Bíblia, antes de ter sido escrita, ela foi uma experiência da palavra de Deus. Os apóstolos, antes de escreverem e antes de pregarem a palavra, eles viveram a experiência com Jesus. E só depois de ter vivido que eles registraram, que eles transformaram numa tradição escrita aquilo que experimentaram de Jesus. Mas veja, o próprio João acabou de falar que nem tudo o que aconteceu está escrito. Então a Bíblia é a experiência testemunhada através da escrita. Se nem tudo está escrito, existe uma segunda fonte da palavra de Deus, que é aquilo que a gente chama de tradição. A tradição é este depósito da fé dos apóstolos que não está na Bíblia, mas que ao mesmo tempo tem profundas raízes no que está na Bíblia, porque uma coisa não vai contradizer a outra, que são os mesmos apóstolos narrando a sua experiência com Jesus, são os mesmos apóstolos compreendendo e interpretando o Antigo Testamento à luz da ressurreição de Jesus. Então a tradição é o que guarda aquilo que dos apóstolos a igreja recebeu, ainda que não esteja na Bíblia, porque para nós católicos nem tudo precisa estar na Bíblia. Se os apóstolos testemunharam e aqueles que ouviram o testemunho os consideraram dignos de fé, nós também acreditamos nos apóstolos, porque foram os apóstolos que viram. E esta tradição, então, ela vai iluminar toda a palavra de Deus, vai iluminar a nossa compreensão da palavra e vai também transmitir para nós a integralidade da fé apostólica. Por isso nós podemos dizer que a tradição é a fé viva daqueles que morreram, porque os apóstolos não estão mais entre nós, mas a fé, a experiência deles ainda está viva na igreja, porque nós cremos o que eles creram, nós acolhemos o que eles testemunharam, e se está na tradição, é palavra de Deus. E por fim, a terceira fonte da palavra de Deus para nós católicos é o magistério da igreja. Cristo que nomeou os apóstolos não apenas para transmitir, mas também para zelar e guardar daquilo que viram, daquilo que ouviram e daquilo que testemunham. A fé da igreja está guardada de todo tipo de heresia, de todo tipo de interesse humano, de todo tipo de modernidade que vai, porque o mundo vai mudando, as culturas vão mudando, o evangelho é pregado no mundo todo, mas ele continua íntegro. Por quê? Porque existe um magistério que guarda integral e fielmente a palavra de Deus. Nada pode mudar, nada pode entrar. A igreja, através do seu magistério, é a grande guardiã da palavra de Deus. Nesses 2000 anos da fé cristã, a igreja anuncia com coragem, mesmo custando a vida de alguns, aquilo que de Cristo recebeu. Não nascemos há 500 anos atrás, não nascemos numa reforma que grita só a Escritura. Não. Para nós, Escritura, tradição e magistério, palavra de Deus,
testemunhada pelos apóstolos, a quem nós reconhecemos a autoridade, porque eles estavam lá e podem nos levar até lá. Por isso, cada vez que a gente para ouvir a Bíblia, que a gente escuta a tradição, que a gente escuta o magistério, é o próprio Deus que nós ouvimos. É como se nós estivéssemos sentados à mesa com os discípulos quando Jesus pela primeira vez falou. É como se nós estivéssemos ali vendo a olho nu, porque nesses 2000 anos, graças ao trabalho da igreja, a palavra continua limpa, íntegra, inalterada. É uma alegria para nós sermos católicos. É uma alegria para nós conhecer a beleza da nossa fé. Cristo fala conosco. Falou com Pedro e João, falou com Santa Rita e fala com você hoje. A mesma palavra, palavra de vida eterna, palavra de salvação. Que o Espírito Santo que nós pedimos nesses dias possa abrir o nosso coração para crer neste testemunho e, encontrando-se com o poder de Deus, caminhar pela fé. Porque eu encerro como eu comecei. Não somos nós que fomos até Ele, mas foi Ele quem veio até nós e nos dirigiu a sua palavra de amor. E eu, humildemente, acolho, humildemente me esforço para obedecer. Vamos juntos hoje, pela intercessão de Santa Rita. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.